Bom dia, a gente é o projeto Cinema e nesse terceiro trimestre o projeto da proposta de intervenção a gente vai apresentar agora e o nosso projeto é orientado pelo professor Júlio, com os participantes que é a Carol Dati, Carol Galvão, Felipe, Gabriel, Isabelle, Pedro e Raul. Espero que vocês gostem. Acabamos criando para essa parte do projeto um Instagram também, para postar indicações de filmes e fazer uma pesquisa com seguidores, principalmente essas pesquisas voltadas aos problemas que o cinema nacional enfrenta. E a gente também pesquisou e postou algumas informações interessantes sobre esses problemas. Sobre o perfil, começamos com ele dia 31 de outubro e temos no momento 113 seguidores. O público é da maior parte do gênero feminino e aqui de Santos, obviamente, porque fazem parte do nosso ciclo social. Agora, falando mais sobre as publicações, a nossa primeira foi apresentando o grupo e o slogan, e no mesmo dia, aproveitando que era Halloween, a gente postou indicações de alguns filmes de terror que foram escolhidos por nós mesmos, de acordo com o que a gente mais gostava. E para ter um pouquinho mais de interação, a gente também perguntou o que o público mais gostava. Já no dia 3 de novembro, a gente publicou um post de indicações de filmes e séries com a temática do Dia de los Muertos, junto com a sinopse deles. A gente postou uns stories para poder aumentar a interação com o público e a gente perguntou qual gênero que eles iriam preferir para a gente postar, e entre eles tinham comédia romântica, suspense, ação e drama, e o mais votado foi comédia romântica. E a gente também postou outros stories perguntando se eles preferiam indicações ou curiosidades, e o mais votado foi indicações. E logo após ter os resultados, a gente postou a publicação dando algumas indicações de filmes de comédia romântica, e a gente também colocou meio que uma sinopse falando por que a gente gosta desses filmes, e para ter a maior interação com o público, a gente perguntou qual que era o filme preferido deles e por quê, e aí teve alguns comentários e teve bastante interação. Então, quando nós chegamos aos 100 seguidores, né, nós decidimos botar em ação a nossa segunda parte do plano, que era, na verdade, que a gente queria descobrir como que o público, principalmente da nossa faixa etária, aproximadamente, do nosso ciclo social, interpretavam certos problemas da questão do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, nós começamos com stories, exatamente por causa disso que nós escolhemos o Instagram, por causa dessa conectividade que os stories tinham, que é de fácil acesso e é só a pessoa entrar e responder ali rapidinho. Começamos a fazer algumas perguntas, como se a pessoa tinha acesso ao cinema na cidade delas, quais eram os maiores problemas que elas achavam que as pessoas enfrentavam na hora de acessar um cinema e quais as soluções que elas dariam para os problemas que elas citaram nos stories anteriores. Como vocês puderam ver, a grande maioria das pessoas é de Santos. Então, como nós temos cinemas aqui em Santos, a maioria das pessoas também respondeu que sim, elas têm acesso ao cinema. E como grandes problemas, a maioria colocou a questão do preço, o preço dos ingressos. Mas também tivemos respostas muito interessantes, como a localidade dos cinemas e também a questão da falta de cinemas em si, não só onde eles estão, mas onde eles não estão também. E como soluções, nós tivemos duas respostas bem legais, que uma foi do Vitor, que ele colocou que programas do governo para incentivar a criação de cinemas, para incentivar o público aí, seriam uma das opções para a solução, e a Vitória também, que ela falou da questão de ter pelo menos um cinema em cada cidade, porque tem muitas cidades que não tem cinema e nem cinema em cidades próximas. E, olhando todas essas respostas que nós recebemos, nós decidimos fazer posts, dando agora informações a respeito disso, sobre a questão da localidade dos cinemas, dos preços dos ingressos, das quantidades de salas e do acesso a essas salas e a esses cinemas pelas pessoas.
Bem, como o Pedro disse, uma das respostas sobre qual o maior limitador do acesso ao cinema no Brasil foi em relação à localidade, né, dos cinemas, e aí a gente decidiu trazer um exemplo aqui de Santos mesmo, falando um pouco da localidade dos cinemas de Santos. Nós temos 4 cinemas localizados no Gonzaga, sendo o Roxy do Patiporanga, o Roxy 5, que fica na rua, o Cineflix do Miramar, e o Cinearte, que fica no posto 4. Esses 4 ficam no Gonzaga, que é um grande centro comercial, e o único que não fica no Gonzaga é o Cinemark, que fica no maior shopping de Santos. Então, bom, é até irônico pensar na proximidade dos cinemas que tem no Gonzaga, uma grande quantidade em apenas um lugar, enquanto outras regiões acabam sentindo a falta desses cinemas, né? Até porque cinema é entretenimento, é cultura, e é de certa forma irônico, né? É engraçado pensar que na nossa própria cidade acontece esse tipo de desigualdade, e imagina em cidades menos desenvolvidas ou, enfim, acaba acontecendo muitas vezes ao longo do país inteiro, né? Então, é uma realidade que a gente vive e muitas vezes não percebe. E a gente decidiu trazer isso para ver como nossa própria cidade acaba tendo essa péssima distribuição. Então, como o Felipe falou, além da localização do cinema, outro fator muito importante é o preço. O preço do cinema no Brasil é bem caro, de 28 a 31 reais, sendo que há 3 anos estava entre 12 reais. Mesmo o Brasil sendo um dos países mais baratos lá fora no cinema, tipo, Estados Unidos é 10 dólares, aqui é 4,7. Aqui, pra cá a gente é caro, mas pra lá a gente é o quarto mais barato. É uma discrepância muito grande de lá pra cá. Infelizmente, por isso, parte da população não consegue assistir essas produções, por o acesso ao cinema não é democratizado. Então, o que nós decidimos fazer também era comentar sobre a questão das salas de cinemas, que foi uma das respostas que nós tivemos com as interações nos posts, e nós quisemos mostrar o quão é discrepante a questão de, enquanto em umas regiões tem muitos cinemas e outras não, como a questão de, no Acre, ele possui apenas 5 salas de cinema e é o estado com o menor número de salas do país. No caso, se não me engano, esse ano ele está com 8, mas ainda assim, como foi comentado aqui por uma dos nossos seguidores, tem menos salas do que a própria cidade de Santos. Então, você pensa como que um estado inteiro tem menos tem menos salas de cinema do que uma cidade. E, segundo super interessante, o Brasil ele possui cerca de 3.316 salas de cinema e um terço delas, aproximadamente 1.040, se não me engano, salas, ficam só em São Paulo. Então, percebam como não é só dentro da cidade, que nem a gente tem aqui, que o Felipe comentou, que é a questão de todas estarem quase localizadas no Gonzaga, mas como a questão do país inteiro. Todas estão praticamente localizadas, não é nem no Sudeste, é em São Paulo. Então, isso é um fato que realmente é chocante, assim. E a gente quis colocar aqui, então, perguntando se era realmente só o preço que importava. Porque, como nós discutimos, vamos supor, se o preço de ingresso fosse, não sei, algo bem fora da realidade, mas se fosse R$ 2 e a pessoa não tivesse cinema na cidade dela, ela já teria que gastar muito mais para poder chegar a esse cinema. Então, não importasse se o preço do ingresso era R$ 2 ou não, ela teria que pagar muito para poder chegar até ele. E isso já faria com que muitas pessoas não conseguissem acessar esse cinema de qualquer forma. Bom, dá para escutar, né? Dá. Ok. Como a nossa problemática era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a gente direcionou todos os posts para que as pessoas se sentissem confortáveis ou com interação suficiente para responderem isso e a gente poder começar a falar da nossa problemática dessa fase de intervenção. Sobre isso, tem alguns dados que mostram que o acesso ao cinema no Brasil não tem tanto a ver com a construção de cinemas em si, muito mais a ver com a desigualdade social e com a desigualdade racial que o nosso país apresenta. Por exemplo, como o Pedro falou, apenas 10% dos municípios brasileiros apresentam salas de cinema. Então, quase metade das pessoas com baixa escolaridade moram em cidades que não têm cinema.
O que isso nos mostra? Pessoas com baixa escolaridade são consideradas pelo IBGE pessoas que não completam a segunda fase do ensino fundamental. Isso seria pessoas que não conseguem ir para empregos super bem remunerados ou que ganhem uma quantidade o suficiente de dinheiro para que elas tenham poder aquisitivo para poder ir no cinema uma vez por mês, por exemplo. Dessa forma, as pessoas não veem o cinema como cultura, elas veem como uma indústria mesmo. Então, se essas pessoas colocarem cinema nessas cidades em que as pessoas não ganham tanto dinheiro, eles sabem que não iria ter tanto sucesso tanto público quanto numa cidade mais desenvolvida e que as pessoas têm uma renda fixa maior. Então, isso tem muito a ver com a desigualdade social também. Bom, 43,8% das pessoas com até 14 anos moram em municípios sem cinema. Isso mostra uma problemática de que, quando a gente não cresce com acesso ao cinema, uma parte da nossa cultura é limitada. Porque mesmo que a pessoa tenha acesso a filmes em casa, a experiência do cinema e as lições que o cinema nos ensina quando a gente é menor e pré-adolescente são muito importantes e nos ensinam na prática algumas coisas éticas que a gente vai vendo durante a vida, sabe? Quem nunca aprendeu com algum filme da Disney e pensou, quero ser essa pessoa, achei essa pessoa legal. As crianças precisam passar por isso é uma fase, porque além do cinema mostrar esse mundo fantasioso que nos ensina um pouco da realidade, ele também às vezes mostra a realidade que as crianças precisam ver e também precisam ver de uma forma mais lúdica, que não precise ser na vida real mesmo. E também tem uma desigualdade racial no cinema, que 40% das pessoas pretas ou pardas não têm acesso ao cinema contra 34,8% das pessoas brancas. Isso nos mostra que, depois da abolição da escravização, como a gente sabe, muitas pessoas negras e muitas pessoas pretas foram para comunidades mais distantes e tiveram que se isolar da sociedade de certa forma, já que não tinham dinheiro e, como a gente sabe, não tiveram nenhum apoio para poderem continuar economicamente, né? Então, elas foram para esses lugares mais distantes. Nesses lugares mais distantes, acabaram criando-se comunidades e cidades e municípios, e dessa forma as pessoas não investem dinheiro suficiente nesses lugares para colocar em cinema essas pessoas terem acesso. Porque imaginam, ou tem dados que mostram que ali há uma menor quantidade de poder aquisitivo e por isso as pessoas não vão frequentar o cinema, mesma coisa que eu já expliquei com os lugares de baixa escolaridade. Então tem muito a ver com a desigualdade racial e socioeconômica que o Brasil foi construído também. Bom, com isso a gente pode concluir que o acesso ao cinema no Brasil é muito mais uma questão de como o Brasil foi construído e de quem tem acesso à cultura no Brasil. Porque a gente sabe que a cultura brasileira ela é limitada para alguns, sendo que não deveria ser. Claro que pessoas que são distantes desse ciclo social de classe média também criam sua própria forma de cultura, como a gente sabe, as comunidades têm uma cultura super forte, que às vezes influenciam até a cultura exterior. Mas elas acabam tendo que criar sua própria cultura, porque a cultura que a gente consome não é a mesma que chega para elas. Se a gente parar para pensar, é como se elas tivessem que fazerem ela mesma a própria cultura para poderem consumir cultura, porque a gente não leva para elas. A gente, eu digo, pessoas de classe média. Então, com isso, a gente conclui que o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente, não a gente, mas governos, a gente poder fazer pressão popular para melhorar isso, nos governos seria poder subsidiar ingressos, construir cinemas em lugares mais afastados, que até gerariam emprego para essas populações. E aí, claro, que o ingresso teria que ter uma parte subsidiada pelo governo com programas de cultura. A gente sabe que nosso governo atual não é exatamente o mais ligado em cultura, mas seria uma boa ideia para levar acesso ao cinema. Então, foi essa a apresentação do grupo, essa foi a problemática que a gente quis apresentar, e espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todo mundo que assistiu, interagiu nos posts, ou pelo menos refletiu sobre o assunto. E obrigada, Júlio, nosso orientador, por ter aceitado qualquer ideia que a gente dava. E é isso. Acabou? Parabéns, meninas, parabéns. Espetacular, bem interessante a maneira que vocês encontraram de oferecer, né, essas informações. Eu vi, embora vocês não tenham falado muito, vi bastante interação, né, nos posts de vocês, teve bastante troca, foi um dos perfis que eu mais vi troca, talvez por ser um tema bem mais popular, né, mas foi um dos perfis que eu mais vi troca, foi muito legal. Parabéns, meninos.